Olá, hoje eu vou estar falando do besouro rola cocô. Este besouro não tem veneno e não pica ninguém, é mó de boa. Ele costuma comer flores e folha e também às vezes ele come raízes. Sim, ele dorme e ele também bebe água, só que costuma ser água de orvalho ou às vezes de chuva mesmo. E eles não têm veneno nenhum, não pica, não faz nada, é de boa. E eles costumam levar cocô, eles costumam ficar rolando cocô e eles comem cocô e constroem um ninho de cocô e é só isso. Adiós.